Pode colocar lá, Joel, por favor? O verdadeiro inimigo. 2 Samuel 23, 9 e 10. Se você puder abrir comigo. Eu vejo muitas vezes as pessoas em batalhas. Acho que o olho do pastor geralmente enxerga a primeira batalha da pessoa, né? Porque quando a gente senta para conversar com alguém, em alguns minutos, aquela pessoa já começa a contar das dificuldades que está passando, das lutas que estão vivendo. Ou se você está com uma pessoa que caminha próxima a você, que te ajuda, um líder de célula, um supervisor, né? Eles vêm trazendo para a gente, geralmente, a batalha das pessoas. Como que eu faço nessa situação? Como que eu faço naquela outra situação? Né? O Renato, meu amigo, está aqui, é psicólogo, também está acostumado a ouvir, né, sobre as batalhas. Mas uma das coisas que, conversando com alguns amigos nessa área, com os líderes, com os discípulos, com pastores amigos, que eu consegui identificar muito claramente, é que geralmente a pessoa está lutando aquela batalha em sentido de resolver a consequência de algumas coisas. E ela acaba esquecendo que aquilo que ela está vivendo é só uma consequência de pecado, uma consequência de escolhas, uma consequência da vida que ela levou. E ela acaba esquecendo de identificar o verdadeiro inimigo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel 23, a partir do versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocavam os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. E se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. Repete comigo, por favor. E ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu te louvo e te glorifico. Agradeço por este momento, por esta oportunidade, Senhor. Coloco em tuas mãos, ó Pai, o nosso momento, que a sua graça, o seu amor, a sua revelação venha sobre as nossas vidas, Pai. Pai, eu quero deixar para trás tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que é humano. E quero pedir a Deus que realmente o seu Espírito Santo possa nos conduzir e falar conosco, cada um a nossa necessidade nessa noite, Pai. É a minha oração, é o meu pedido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sempre fui fascinado por essa parte da Bíblia, a parte das grandes batalhas, né? Às vezes até já cheguei a falar umas heresias, tipo, Deus, por que eu não nasci na época de Davi, né? Para poder cortar uns pescoços. Hoje não pode mais, né? Hoje você tem que lutar assim, tudo cheio de dedo, né? Não dá mais para ser daquele jeito, mas era tão bom poder matar o inimigo, né, irmão? Do que ficar tentando convencer ele que ele tinha que se entregar a Jesus. Brincadeira, irmão, brincadeira. Não é esse o meu coração, vocês sabem disso, vocês me conhecem, né? Mas que às vezes dá vontade, dá, né, irmão? Mas eu sou fascinado, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim que a Bíblia não é, não é engraçada, ela não é viva, ela não é... Eu falo, cara, você nunca leu a Bíblia com os olhos que deveria. Porque se você for ver, né, você pegar alguns personagens bíblicos, imagina Josué, né? A vida de Josué era uma loucura, né, irmão? Pensa, o cara respirava conquista, o cara respirava batalha, né? Já nasceu, foi escolhido para isso ali, né? Já teve a vida dele toda preparada para essas coisas. Então, a Bíblia é muito gostosa mesmo, se você conseguir parar e viver os textos bíblicos enquanto você lê, você vai ficar deslumbrado pela palavra de Deus. E essa é uma das coisas que eu fico imaginando, um cara lutar contra um exército inteiro, né? Ontem eu e meu filho assistimos um filme desses de videogame, meio cheio de ação, né? E tinha uns guerreiros assim também, medievais, e aquela coisa toda. E você fica olhando para aquilo e você fala assim, nossa, como o povo pode ter vivido nessa época, né? Assim, como era difícil
você lutar uma batalha. Hoje é simples, os caras pegam uma coisinha do tamanho de uma lâmpada, explode, detona uma cidade toda, acabou. Mas na época era olho no olho, né? E eu fico imaginando a sensação desse cara quando ele se viu sozinho, porque aqui diz que os homens de Israel se retiraram e ele se vê sozinho com a espada na mão e com aquele monte de filisteu na frente dele. Agora, gente, filisteu não era qualquer homem, né? Então, os filisteus eles eram meio avantajados mesmo, né? Era que nem os irmãos que tem aqui na igreja, né? E grandão, os caras olhavam, o negócio devia ser assim, pedreira, né? De encarar, de olhar no olho, né? Agora, você imagine você sozinho, com um exército vindo para cima de você. E ali, eu fico imaginando a situação daquele homem. Ele entrar naquela batalha e um a um ele ir derrubando. A ponto da Bíblia dizer que Deus promoveu um grande livramento através da vida dele. Então, se é grande, irmão, não foi 2, 3 que ele matou. Né? A palavra aqui não especifica o número de... Né? Mas se estava ali reunido para peleja, era muita gente, irmão. E ele não recuou. Ele não se intimidou diante daquela batalha. A ponto de os nervos dele não responderem mais. Você imagina a gana que esse cara estava. Alguém já teve esses momentos, esses rompantes de gana que dá? Que você faz... Ninguém faz isso aqui? Só eu que tenho isso às vezes? É? Dá aqueles rompantes assim, de você dizer assim, por que não entende, infeliz? Imagina. Só que ele não conseguiu soltar a mão depois da batalha dele. Tamanha era a vontade dele de vencer, que ele não deve ter sentido as câimbras. Pensa, porque se a mão estava pegada à espada, vamos para o lógico, por que ele não conseguia voltar? Porque os músculos se contraíram. E isso deve ter provocado câimbras horríveis, irmão. Mas ele continuou na batalha. Ele continuou firme no propósito dele. Pode passar o primeiro slide, por favor? Então a pergunta é, por que desistimos ou nos cansamos das nossas batalhas? E a resposta disso eu já dei para vocês. Porque geralmente nós não paramos para identificar o inimigo. Porque geralmente nós não nos preocupamos com o verdadeiro inimigo. Geralmente a gente olha para a situação, eu vou pegar um exemplo que é muito comum para mim, que é a pessoa que é viciada em alguma coisa. Amém? Apesar de todo mundo achar que eu só lido com viciado em drogas, mas eu lido com viciado em um monte de coisa, irmão. Inclusive em trabalho, na mulher, nos filhos, né? Tem gente que é viciada em coisas que nem sabe que é viciada, né? Mas quando você pega um viciado, geralmente o que ele vem pedir para você é: eu preciso de ajuda para parar de fazer isto. Eu preciso de ajuda para parar de usar drogas. Eu preciso de ajuda para parar de ver pornografia. Eu preciso de ajuda para diminuir o meu ritmo de trabalho. E essa pessoa ela começa a investir na consequência. Porque as drogas, a pornografia, o amor pelo trabalho, e taraná, 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 você pega os etc. e coloca aí aquilo onde você talvez ainda tenha um pouquinho de vício, ela é uma consequência. Ela não é a causa. Existe algo, os psicólogos aqui, rapaz, pensa no dia que escolheram para me ministrar. Eu vou falar sobre isso, e aí me bota o psicólogo à direita e outro à esquerda, pastor Francisco lá me olhando, coisa está boa para mim hoje, hein? E aí lá, ó. Mas ela não é, o vício em si, ele não é a consequência. Existe uma consequência, talvez, né, algo que veio lá da infância, um trauma, talvez o próprio caráter da pessoa que leva ela a fazer aquele tipo de coisa. Existe N coisas que podem levar a pessoa àquelas coisas que ela está vivendo.
Aquele momento que ela está vivendo, aquele vício que ela tem, ele é provocado por algo. Mas o normal é que nós e as pessoas que nós ajudamos, como os líderes, entramos em desespero, querendo solucionar a consequência. E aí você até parece que num primeiro momento você soluciona a consequência. Você pega alguém que ele está desesperado por usar drogas e você investe na vida dele, você leva ele, né, para algumas reuniões contigo, você ministra a vida dele, você dá algumas estratégias para ele sair daquilo. Talvez você coloque ele numa clínica de recuperação e durante um tempo ele parece que ele venceu aquilo. Talvez você tenha até a capacidade de dar algumas coisas de confiança para aquela pessoa. Mas passado algum tempo, aquela pessoa retorna ao erro, retorna ao vício, retorna à pornografia, porque não foi tratado e não foi identificado o verdadeiro inimigo. Você simplesmente saiu dando espadada naquilo que estava na sua frente. Qual era o verdadeiro inimigo de Eleazar ali, ao qual ele venceu? O medo. Eu estaria com medo. A gente tem fama de não ter muito medo, né? Mas eu tenho gente que eu vou atender às vezes que me dá medo, irmão. Cara, vai que esse cara dá um surto aí, o que eu faço? Alguns dias atrás, eu ministrei numa igreja de um amigo e uma pessoa veio a Jesus e ele era, não sei o quanto envolvido com o PCC. E aí no final, resumindo a história, ele veio para frente, atendeu ao apelo, aceitou a Jesus. E aí no final ele pediu para conversar comigo. Trouxeram ele, o líder que tinha trazido ele, falou, estou acompanhando ele já está com esse problema, já mudou de casa, já tentou mudar de vida, não conseguiu, voltou. E assim, resumindo a história, estão procurando ele para matar ele. Eu falei, amém. Pensei comigo, falei, será que esse cara está achando que eu tenho a solução para isso? Eu ando com umas escopetas, com as bazucas aqui, nós vamos enfrentar o PCC, nós dois? Mas amém. Aí fizeram todo, tem que ir lá no carro, porque ele está escondido. Eu falei, não, meu amigo, se você quer que eu lute com esse cara, traga ele para o meu campo de batalha, traz ele aqui para dentro da igreja, eu não vou em carro nenhum. Aí fomos lá, buscamos ele, trouxemos ali para aquele lugar. Sentei com ele, enquanto todo mundo estava comendo uma costela maravilhosa, eu estava só pensando, Deus, não deixa a costela esfriar. E aí eu sentei ali com ele com toda a calma, ouvi toda a história dele, e aí no final ele falou, então, pastor, e aí eu ouvi sua história aí hoje à noite, eu dei meu testemunho naquela igreja, e eu resolvi aceitar Jesus. E aí agora eu vim perguntar para o senhor, e agora? Aí eu dei um sorriso lindo para ele e falei, amado, veja que bom, você ia morrer sem Jesus, agora você vai morrer com Jesus. Simples assim, irmão. O que mais que eu posso falar para um cara desse? Só que ele não achou engraçado que nem vocês. Ele fechou a cara e falou, o senhor pensa assim? Eu falei, eu penso. E se eu resolvesse dar um tiro na sua cabeça agora? Eu falei para ele, cara, avisa minha esposa e os meus filhos que eu amo eles, mas que eu estou indo para onde eu deveria estar. E ele se desfez, começou a chorar. E naquele momento o Espírito Santo fez ele entender quem era o verdadeiro inimigo dele. Que ele estava lutando contra a coisa errada, ele estava preocupado em morrer. A preocupação dele era só a morte. Mas quando ele se deparou com alguém que já perdeu essa preocupação há muito tempo, o cérebro dele funcionou. O Espírito Santo conseguiu fazer o que tinha que fazer. Eu acompanhei um pouco mais, ele ainda não morreu, irmão. E eu acredito que Deus vai livrá-lo. Mas eu não podia falar isso para aquele, porque isso é uma fé que eu tenho, que Deus pode livrá-lo e quer livrá-lo. Mas eu não conheço a história dele, eu não sei qual foi as semeaduras que ele fez, eu não sei, não posso responder por Deus.
E essa é uma das falhas que nós cometemos como líderes. Quando nós entramos nas batalhas com os nossos liderados, a gente quer responder por Deus. A gente quer esse lugar. Eu já chorei para Deus, dizendo: Deus, eu preciso de uma palavra para tal pessoa. A gente acompanha alguns assuntos que você fica sem chão, porque você queria ser Deus, você queria poder promover aquilo ali. Mas é a pessoa que tem que lutar a sua própria batalha. O teu papel é ensinar ela como fazer isso. E não julgar a causa dela e dizer como que vai ser o final da história. Isso é hipocrisia, irmão. Porque ninguém conhece o final da história. Só Deus conhece. Só Deus sabe. O grande problema de lutar contra a consequência e não contra o gatilho é que nós criamos ilusões. Por exemplo, o viciado, geralmente, ele acha que o problema dele é a droga. Daí ele muda de lugar que ele mora, aí ele deixa de falar com aquelas pessoas que ele conhece, aí ele tenta mudar os lugares aonde ele compra as coisas, para já não entrar mais num bar. Mas um belo dia, ele resolve que ele precisa. E aí ele acha esses lugares tudo de novo. Você entendeu? O cara sai daqui e vai morar lá em Maringá. Se o cara descer do ônibus na rodoviária e falar: eu quero usar droga, ele já acha ali. Então, adiantou ele mudar daqui para Maringá? Não, porque ele não descobriu o que foi que ativou isso nele. Por que ele foi às drogas? E cada pessoa tem uma história diferente. Eu, por exemplo, fui às drogas procurando algo sobrenatural. Olhando para a minha história e conhecendo toda a minha história de vida, quem conhece a minha história, que sabe as religiões que eu passei, que sabe aonde eu busquei um Deus que eu não encontrei, me fez ir para as drogas, porque aquilo me dava experiências sobrenaturais. Ou pelo menos eu achava que dava. E cada um tem um motivo. Um é porque não consegue agradar o pai, outro é porque não consegue ficar o quanto rico ele quer, porque tem uma frustração profissional que ele não conseguiu chegar onde ele queria chegar, porque ele não casou com a pessoa que ele queria casar, porque ele não faz aquilo que ele queria fazer, e são N motivos. Cada pessoa tem uma história particular, e cada pessoa tem que identificar o seu próprio inimigo, antes de sair dando murro para tudo quanto é lado. Porque não vai resolver, você só vai se cansar, e quando você cair de cansado e abrir os seus olhos, o teu inimigo vai estar de pé, olhando para você. O segredo de Eleazar é que ele conhecia o seu inimigo. Ele sabia quem era o povo filisteu. Ele sabia que aquela batalha não era uma batalha apenas natural. Porque ele já conhecia a história da batalha do povo de Deus contra os filisteus. Ele sabia das direções que Deus dava aos homens de Deus antes dele para vencer aquele povo. Porque Deus não tinha pacto com aquele povo. Deus era o Deus de Israel. E aquele povo era um povo que não cria em Deus, que adorava a outros deuses. Então Eleazar conhecia a história dele e conhecia a história do seu inimigo. E ele sabia que se ele mantivesse posição, sem medo, e que se ele confiasse em Deus, as coisas aconteceriam. Pode passar, por favor, Joel. Então a batalha, querido, é do Senhor. Nós temos que confiar no Senhor quando nós estamos passando pelas nossas batalhas pessoais. Nós temos que perder de vista a nossa condição humana, porque muitas vezes nós nos apegamos àquilo que nós achamos que somos, àquilo que nós achamos que conhecemos. E aí você pega um cara que está passando por um problema com pornografia, você fala: mas o cara conhece a palavra, o
cara conhece a Bíblia, o cara prega a palavra, mas ele não consegue largar desse vício. Você pega um cara, se você quer ver uma coisa que para mim foi muito difícil, o crack, a cocaína, as drogas pesadas, e até as mais leves, Deus me curou assim, ó. Foi uma oração, quem conhece a minha história sabe. Eu não fiz esforço nenhum. Os psicólogos de plantão, eu não sei o que é síndrome de abstinência. Isso é uma palavra que não faz sentido para mim. Mesmo tendo ficado praticamente 10 anos nas drogas pesadíssimas, bebidas só das mais fortes. Porém, teve outras coisas que foram muito difíceis. Batalhas que eu tive que vencer. Por exemplo, a pornografia é uma delas. A outra delas, e que a maioria de nós luta, a mentira, irmão. Pensa numa batalhazinha que eu tentei vencer ela sozinho por muitos anos e eu não dava conta. Ou porque eu queria agradar alguém, ou porque eu não queria desagradar a outra pessoa, ou porque eu não queria conflito naquele momento. E eu ficava tentando dar o meu jeito, mas cada mentira que eu contava, tinha que contar outras 10 para sustentar. Até que um dia, irmão, eu me ajoelhei e falei a Deus, Deus, eu não consigo parar de mentir. Não tem jeito. Para ver o meu filho eu tinha que mentir. Para não ir na igreja eu tinha que mentir. Eu estou falando do Anderson crente já, querido. Não estou falando daquele outro. Sabe, era difícil. Para agradar o meu pai eu tinha que mentir. Para agradar o meu líder eu tinha que mentir. Para agradar o patrão eu tinha que mentir. E assim ia. Era a vida que eu conhecia, irmão. Era muito mais fácil do que me posicionar e olhar nos olhos das pessoas e dizer, não, agora a minha vida é diferente. Então, por exemplo, eu ia para a igreja, eu comecei a dizimar, mas eu não podia contar para meu pai que eu dizimava. Porque eu morava na casa dele e eu não ajudava com muito, porque eu também não estava ganhando aquela maravilha. Mas aí se eu falasse para ele que eu dizimava, ele ia dizer para mim, mas por que você não traz o dinheiro para mim do dízimo? Pensa numa situação difícil. Fazer o cara entender. Não tinha jeito, irmão. E aí o que eu fazia? Eu mentia. Não dizimo. Falava, mas lá na igreja você dá dinheiro, né? Não dou. Não tem para dar. Mas eu já tinha tirado meu dízimo, já tinha dizimado. Olhando assim, talvez parece que é uma mentirinha que não tem problema, né? Mas é mentira. Mentira é mentira. Então eu fui para os pés do Senhor, querido, e falei, olha, eu não dou conta. Eu não consigo parar de mentir. Eu não sei como fazer. Então o Espírito Santo foi muito claro comigo. Falou, posicione-se. Mantenha a sua palavra. E o resto eu vou fazer. E eu me lembro do dia que eu cheguei em casa, e eu tinha tido uns problemas aquele mês. Eu acho até que foi um mês que eu e a Vanusa ficamos muito tempo no telefone, porque a gente estava pensando em voltar. E aí a conta veio um pouco mais alta do que eu esperava. E aí eu tive que pagar uma conta. Naquela época, imagina, irmão, 10 anos atrás, quase 400 pila de celular no telefone. Eu ganhava o salário mínimo, era pouco mais de R$600, acho. E aí eu dei a parte lá que eu pagava, não lembro se era água, se era luz. E dizimei. E aí ele perguntou para mim, você vê, esse é outro segredo que eu vou te contar das grandes batalhas, irmão. Quanto mais você ora para vencer alguma coisa, mais Deus te dá oportunidade para você vencer. E é assim, irmão. Deus nunca vai te dar a saída fácil. Ele sempre vai te dar a oportunidade de vencer o teu inimigo. Ele nunca vai derrubar o seu inimigo para você. Ele vai te dar a oportunidade de você derrubar o seu inimigo olhando nos olhos dele.
E aí eu me lembro que nós tivemos uma discussão por causa de finanças. E aí ele olhou para mim e falou a pérola de novo, né? Mas eu tenho certeza que o teu 10% você deu lá na igreja. Eu falei, dei, e é só por isso que eu estou conseguindo te dar essa outra diferença aí. Porque se eu não tivesse dado lá, nem esse aí não tinha. Estava lá na droga, que nem era antes. Deus me deu a saída, irmão. Nunca mais o meu pai tocou no assunto do dízimo da igreja. Nunca mais. Ele ouve eu falando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu oferto, o que eu deixo de ofertar, e ele não dá a opinião dele. E, aliás, quando ele vem aqui na igreja, ele oferta. Ele levanta na hora da oferta, vai lá e faz uma ofertinha. E tantas outras coisas que eu poderia falar para você. Mas na maioria das vezes, o que a gente faz? Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Nessa minha luta pela pornografia, eu comecei a bloquear as coisas, a tirar o computador do quarto, levar para a sala, a pagar coisas para que eu não pudesse ter acesso, e N coisas, né? Não ficar sozinho, e toda aquela coisa que a gente já conhece, que ajuda, irmão. Ajuda de verdade, mas ajuda se realmente você quiser enfrentar essa batalha, se você quiser enfrentar o inimigo. Eu vejo muitas pessoas que vêm me pedir ajuda, que ela não quer enfrentar o inimigo, ela quer que eu mate o inimigo dela. E isso não vai acontecer. O seu líder, o seu pastor, ele não vai resolver o seu problema, mas ele vai te ajudar a entrar num lugar que você mesmo possa resolver. O nosso papel não é lutar a sua batalha. E é isso que você tem que ter em mente quando você está aconselhando alguém. O seu papel não é lutar a batalha do seu liderado, mas é ensinar ele, é mostrar para ele. Eu sempre falo, alguns que já conversaram comigo sabem, eu sempre digo para a pessoa que quando ela está no meio de um problema, ela não tem a visão geral. E nós que estamos de fora, temos uma visão maior das coisas. E esse é o nosso papel. Em dizer para ela, olha, eu estou olhando aqui o labirinto de cima, e por esse caminho que você está indo, talvez você vai dar com a cara na parede. Mas se você virar aqui à direita em vez da esquerda, já você vai estar se encaminhando para a saída. E eu já fiz essa curva aí. Ou eu conheço alguém que fez e deu certo. Esse é o papel. Então, nessa batalha, eu comecei a lutar, mas não tinha jeito, irmão. Volta e meia. E é os pior doente nessa área é aquele que não faz todo dia, né? Ele faz uma vez cada 3 meses, uma vez cada 4 meses, uma vez cada 6 meses, e ele começa a achar que isso é normal. Não, de vez em quando é normal, eu dou uma quedinha, aí eu dou uma oradinha, Deus perdoa. Mas a gente sabe que isso é uma ilusão, né? Então eu entendi. E eu entendi que por mais que eu bloqueasse todas as coisas eletrônicas que eu tinha em casa, eu ia ver uma mulher na rua e ia pintar um quadro pornográfico na minha cabeça. E eu não tenho como bloquear o meu cérebro. Então eu entendi que o problema era o meu caráter. E que eu precisava modificar o meu caráter. E aí? Qual é a única pessoa que pode nos ajudar a modificar o nosso caráter? Então eu fui para o Senhor de novo, querido. Eu fui orar, eu fui buscar a Deus, eu fui pedir ao Espírito Santo para me mostrar em quais áreas eu estava dando brecha para poder ter aquele desejo tão absurdo de ver aquelas porcarias, mesmo sabendo o que significava aquilo, mesmo já tendo todo o conhecimento do buraco aonde eu estava entrando.
E às vezes eu vejo, não são pessoas que acabaram de se converter, não, querido. São grandes homens de Deus, com grandes chamados. Presos na mentira, presos na pornografia, presos na soberba, simplesmente porque estão tentando lutar sozinho, com a força do próprio braço. Quando você entra numa batalha com o Senhor, as coisas são diferentes. O Senhor vai levantar pessoas para te ajudarem. Esse é o primeiro caminho. Porque o Senhor fala conosco através de pessoas. Há uma coisa assim muito interessante que eu aprendi. Que o Espírito Santo ele usa aquelas informações que estão dentro de nós. Para tudo que você pede ao Espírito Santo, ele acessa dentro de você a carga de informação que você tem. Então ele vai conseguir trazer à luz algo bíblico para você, se você lê a Bíblia, certo? Ele vai conseguir usar um livro que você leu, se você leu o livro de verdade. Ele vai conseguir usar um conselho de um pastor na sua vida, se você realmente recebeu aquele conselho. Então o Espírito Santo não pode usar o que não está dentro de você. E se você está há tanto tempo tentando se livrar de algo, você acha que você tem dentro de você a informação que você precisa para se livrar daquilo? É prático, irmão. É simples. Então Deus precisa que você vá, cumpra lá o princípio de Tiago, sente com alguém, olhe nos olhos e diga: eu preciso de ajuda nessa área. Eu preciso de ajuda para vencer este pecado. Eu preciso de ajuda para deixar desta prática. Porque quando você identificou o seu inimigo, você tem o nome dele, fica muito mais fácil de você pedir ajuda. Ah, não sei, de vez em quando me dá vontade, eu vou lá e vejo. Ué, mas não é assim as coisas. Tudo tem uma causa, irmão. O que a palavra diz? Aquele versículo bem básico que todo mundo gosta de usar quando está apontando o pecado na vida de outro irmão. Não existe maldição. Na hora de mostrar na vida dos outros é fácil. Agora, querido, você não está preso na pornografia por acaso. Você não está preso no vício por acaso. Você não está preso na soberba por acaso. Você está preso porque em algum momento uma brecha se abriu na sua vida e o demônio tomou posse da autoridade que você deu. E conseguiu te prender. Para isso você vai precisar de Deus. E Deus vai precisar usar pessoas para te libertar. Não entra nesse engano. De que não, eu consigo sozinho. Eu vou conseguir sozinho. Por um tempo você pode até conseguir. E aí acontece como muitas vezes nós vemos na mídia. Grandes homens e mulheres de Deus vindo a público confessar pecados. Porque simplesmente não pediram ajuda. Acharam que podiam vencer sozinho. Mas uma hora ou outra, eles acabaram voltando para o mesmo erro. A palavra nos ensina, aquele que confessa um ao outro é curado. Quem confessa a Deus é perdoado. Todo mundo que está aqui, eu acho que é um ou outro só que não passou pelo retiro, que já não ouviu isso. Só que muitas vezes a gente ouve essas coisas e não dá bola, porque nós somos soberbos o suficiente para achar que vamos dar conta sozinho. Quando você ignora um princípio bíblico, querido, você não está ignorando só o princípio, você está ignorando a Deus. Passa lá para o terceiro. Dar aquilo que recebemos do Senhor, mesmo que o preço tenha sido alto
Demais. Imagina você no lugar desse cara. Eu imagino que essa grande batalha deva ter durado pelo menos um dia inteiro. Não sei, não sou um estudioso bíblico, talvez se a gente for lá para a teologia contar todas as coisas que estão ao redor e para a história, a gente descubra. Mas vamos pensar que foi o dia inteiro. Vamos pensar que eles chegaram lá de manhãzinha, porque lá eles acordavam cedo, né? Não é que nem nós aqui, que acordamos tudo já com o sol cansado de brilhar, né? Então lá o sol despontava, já pronto, ninguém dormia mais. Então foram para lá, vamos pensar que aí ele começou essa peleja aí lá pelas 10 da manhã, para a gente ser grato com o tempo de discussão que teve, com aquela coisa toda, a retirada do povo de Israel. E ele deve ter lutado aí mais 4, 5, talvez mais 6 horas. Vamos botar um período de trabalho mais bonzinho, né? Em vez de 8 horas, vamos botar um período de trabalho de 6 horas sem descanso, que eu acho que ele não teve tempo para tomar uma aguinha, né? Não dava para sentar no canto do ringue para tomar uma aguinha. Então vamos jogar aí umas 6 horas de batalha. Vamos supor que seja. A Bíblia, eu não encontrei isso biblicamente, pode ser que exista. Pensa você, depois de todo esse tempo, de todas as pancadas que você levou, que ele não deve ter só batido, irmão. Para e pensa no mano a mano. Hã? Ele devia estar detonado no final, irmão. A coisa devia ser forte pro lado dele, com dores. E de repente, o que acontece quando ele termina? Vem o povo bonitão lá. Ei, nosso herói, bora pegar aqui as espadas, pegar aqui os saquetel de prata, os saquetel de ouro, pegar os capacetes, né? Eu acho que esse povo gostava de uns ornamentos, pelo que a gente vê nos filmes aí, né? Você vê os israelitas sempre coitadinhos. E até a coroa do rei é de madeira nos filmes, né? Mas o povo lá, os inimigos estão sempre bem... Pegar os cavalos, pegar tudo que sobrou lá, porque a Bíblia diz que o povo voltou somente para pegar o despojo. Então, irmão, aí você fala, mas o que isso tem a ver com a nossa vida atual, né? Nós não podemos passar a espada no pescoço de ninguém, né? Já falamos disso aqui? Então, que despojo é esse? Qual o despojo que o povo vai querer pegar? Aquilo que você adquiriu durante a sua batalha. Sabe, querido, se você pensa em lutar uma batalha simplesmente para você se livrar do seu problema, você está lutando a sua batalha pelo motivo errado. Sabe, hoje eu tenho uma visão muito clara. Todas as batalhas que eu já enfrento pensando em como que eu vou usar isso mais adiante. Para que Deus vai usar isso mais adiante? E aí você consegue entender quando a Bíblia diz que nós devemos glorificar ao Senhor durante as nossas dificuldades. Você consegue entender por que Paulo e Silas cantavam na prisão. Eles sabiam, querido, talvez eles não imaginaram que ia ser por tanto tempo, mas eles sabiam que falariam daquilo, que aquilo traria consolo para muitas pessoas, que aquilo traria força para muitas pessoas. Eu não entendia isso quando eu estava passando pelas minhas batalhas. E aí era muito difícil. Eu me lembro que eu orava para a Vanusa voltar, mas eu não entendia por que eu tinha que fazer aquilo. Eu fazia aquilo porque alguém me falou que eu tinha que fazer. A Bíblia diz que você tem que manter o seu casamento. Então, assim, cara, já que você não divorciou e agora você converteu, agora você tem que correr atrás do teu casamento. Então, bora lá, se a Bíblia está falando que é assim, né? E aí eu não tinha ânimo, querido. Eu perdi o ânimo. E quanto mais eu orava por essa mulher, mais ela me maltratava. Deixa eu abrir meu coração para vocês, eu era maltratado. Ela me judiava. Deixa eu viver meu momento de coitadinho, por favor. Então, querido, quanto mais eu orava para ela voltar, mais distância ela queria de mim. E eu não entendia. Por que as coisas não aconteciam? Mas quando eu estava no confessionário, junto com o meu líder, você sabe o que eu dizia para ele?
Cara, eu não aguento mais ficar sem mulher. Entenderam, né? Os mais adultos? Entenderam, né? A minha preocupação não estava na restauração da família. A minha preocupação estava na dificuldade que eu estava passando. De estar morando na casa dos meus pais. De não ter alguém para lavar minha roupa. Hoje eu apanho em casa. De não ter alguém para lavar minha roupa. Ô Espírito Santo, não está aqui, ó. Eu não pus no papel isso. A minha preocupação era de ter alguém para estar comigo novamente. Em tudo aquilo que um homem precisa. Não estava nem aí com o futuro. Eu queria resolver o meu presente. E o meu presente era com um cara totalmente depravado, sexualmente, que tinha largado tudo. Estava 1 ano, meu irmão, santinho, bonitinho. Pensa na batalha. E era só isso que me preocupava. Mas então Deus levanta um profeta. Por quê? Porque eu já tinha identificado meu inimigo. Meu inimigo era estar fora do casamento. Então eu tinha que lutar contra a lascívia, tinha que lutar contra a pornografia, mas eu estava fora do casamento. Então meu inimigo era trazer o meu casamento de volta. Eu já tinha aceitado a ajuda de Deus, porque eu tinha uma pessoa junto comigo, lutando junto comigo em oração. A igreja não aguentava mais orar pela vida da Vanusa. Cada vez que tinha um círculo de oração, alguma coisa, eles iam perguntando para os irmãos, você oração pelo quê? O carro, causa na justiça, a casa. E eles pulavam, antes é a Vanusa. E continuavam nos outros, nem perguntava para mim mais. Já era automático. Mas então um dia, dentro desse contexto, buscando a ajuda, abrindo, contando os pecados, tentando fazer tudo da forma certa, veio um profeta de Deus e disse: o seu casamento vai ser restaurado para que outros casamentos possam ser restaurados também. Eu falei, opa, peraí, essa é nova? Essa é nova. Então quer dizer que eu estou passando por tudo isso para Deus ter um cara para ajudar os outros? Não, querido. Você está passando por tudo isso porque você escolheu passar, mas Deus vai pegar o que é maldição na tua vida e transformar em bênção na vida das outras pessoas. É o despojo. O despojo. Aquilo que foi dor para mim vai ser vida para os outros. Aquilo que foi difícil para mim vai transformar a vida dos outros em algo um pouco mais fácil. Porque só erra quem quer se tem um exemplo, irmão. Então eu comecei a orar pela coisa certa. Deus, é isso que eu preciso. Para mim ser que nem esses caras que estão aí, pregando a palavra, ajudando as pessoas, eu preciso que a minha esposa volte, para que eu e ela juntos possamos ser esse canal de bênção sobre a vida das pessoas. Então eu comecei a me abrir. Querido, isso não é bíblico, mas eu acho que esse tipo de desejo e esse tipo de procura, eu acho que é uma daquelas histórias de tocar no manto de Jesus. Eu acho que faz Deus olhar diferente para a sua causa. Quando a sua motivação é correta, quando a sua motivação está dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. É óbvio que Deus vai querer estar junto com você nessa batalha. Agora, para que Deus quer restaurar o casamento de um cara que só quer sexo? Ou só quer alguém para lavar roupa? É aqui, querido, ó. Na verdade é aqui, né? Mas é aqui. Tudo acontece na motivação do seu coração. Sabe? E aí agora, como nós só estamos aqui na maioria em líderes e futuros líderes, amém? Para que cargas d'água você precisa vencer alguma coisa? Qual é o nosso propósito? Qual o nosso propósito de vida? Por que nós estamos aqui hoje? Você está aqui por sua causa? 15 de novembro, feriado, Tadel.
Alguns até sabendo que era um gordo bigodudo que ia ministrar, que os bambambam não iam estar aí. Por que você está aqui? Porque você se importa com alguém, querido. Porque você está aqui para aprender. Aprender o quê? O que você aprende num treinamento de líderes? Como você pode ajudar a outras pessoas. A exemplo de Salomão, é assim que nós temos que viver. Porque Deus fez mais do que Salomão pediu. A palavra é clara. Mas porque me pedisse sabedoria para cuidar do meu povo, eu vou te dar mais isso, mais riqueza, mais aquilo outro. Então, se você busca para você mesmo, talvez você até vai encontrar, mas vai acabar ali. Agora eu vou te dizer a verdade, querido. Você não sabe o prazer que eu tenho hoje quando eu consigo frustrar os planos de Satanás num casamento. Você não sabe o prazer que eu sinto quando eu consigo ajudar alguém a sair da droga. Você não sabe o prazer que eu sinto quando eu consigo trazer um desviado para dentro da igreja. Quando eu consigo trazer um não cristão para o reino, querido. E esse é o propósito. E eu dou esse despojo com alegria. Eu tenho alegria em repassar aquilo que foi tanta luta para mim conseguir descobrir. Para aqueles que estão querendo receber. Para aqueles que estão aqui no meio ainda, buscando. Que estão tentando, ou alguns até que estão tentando identificar. Identificar nas suas vidas. Viu para que eu queria mulher de volta? Para ela dizer que está quase na hora. Irmão, aqui não. Aqui é tipo Mr. M. Aqui tem que contar tudo, né? Amém? Então, querido, busque ser um guerreiro completo. Sabe? Não saia por aí dando murro. Escute as pessoas. A maior falha nossa como líder é que às vezes a pessoa começa a falar e você já acha que tem a resposta. Porque você está tão acostumado a ouvir aquele tipo de problema. Querido, pessoas são únicas. Pessoas são únicas. A solução de um não vai servir para o outro. Você vai ter que ouvir. Eu tive que aprender, irmão. Esse dia eu fiquei 3 horas escutando um cidadão. Sabe? Para no final dizer para ele o que eu já sabia no começo. Ou achava que sabia. Mas eu precisei ouvir ele para identificar, para perguntar, e daí, como é que era a vida com o seu pai? E daí, como é que foi a vida com a sua mãe? Da onde você veio? O que você fazia? Quais eram os teus sonhos com 16 anos? Para você conseguir construir uma base para identificar qual é o inimigo do cara, para ajudar ele a entender qual é o verdadeiro inimigo dele. E às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes é uma palavra que um pai disse. Às vezes era um desejo que não foi atendido. São coisas assim que Deus faz quando você está nesse ambiente de batalha. Amém? Pode ficar de pé, por favor? Tudo que recebemos de Deus tem um propósito. Entregar a alguém que precisa, como um dia nós também precisamos. Essas coisas Deus vai me dando, eu vou escrevendo, eu tenho pavor de escrever as coisas, irmão. Mas na verdade é simples. Deus não vai te dar nada para você mesmo. Até o que é para você mesmo, você pode compartilhar. E Deus vai multiplicar e ampliar aquilo. Sabe? Nós não fomos chamados a sermos egoístas. Nós somos chamados a sermos canais. Sabe? Nós somos chamados a ser um duto por onde a graça de Deus passa. E nós usufruímos daquela graça enquanto ela está passando pelas nossas vidas. E depois a gente derrama sobre os outros. Se você começar a pensar assim, as coisas vão ter um valor maior para você. As pessoas vão ter um valor maior para você. Você vai começar a entender, até nas batalhas,
que aquela batalha vai ter um valor maior para você. Você vai lutar ela com gosto, irmão. Eu luto as minhas batalhas com gosto, porque eu sei que quando acabar, Deus vai prover a vitória, e com aquela vitória eu vou abençoar muitas, muitas, muitas vidas. Fecha os teus olhos, por favor. Senhor, nós queremos realmente, ó Pai, entrar neste lugar, queremos entender, ó Pai, a sua forma de pensar a respeito das nossas batalhas, Pai. Queremos ser esse instrumento nas suas mãos. Ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti como homens e mulheres de Deus, pedindo, Deus, usa-nos. Deus, até aquilo que foi tão difícil de conseguir, está à sua disposição, porque sabemos que o livramento foi o Senhor quem deu, a vitória foi o Senhor quem deu. Então, ó Deus, usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas, Pai, porque sabemos que enquanto somos usados, temos maior força, maior graça para passar pelas batalhas que se levantam no decorrer das nossas vidas. Pai, eu quero abençoar cada homem e cada mulher que veio aqui hoje, declarar sobre eles, Pai, a unção do Senhor, a unção de força, a unção de perseverança, que eles possam realmente, Senhor, ser dotados de um desejo de enfrentar essas batalhas, sabendo que o Senhor está com eles e sabendo que eles vão poder transbordar sobre outras vidas e que nós juntos somos mais fortes. Um com a experiência do outro, somos mais fortes. Um com a experiência do outro, aprendemos mais sobre a eternidade, aprendemos mais sobre Ti. Pai, eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo possa frutificar essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado.